Bem-vindos ao canal da Sociedade Brasileira de Inovação. Hoje, Missão e Inovação, a gente vai ter um papo incrível e fica aí que você vai aprender bastante, tem muitos insights interessantes para você que está aí também batalhando para trazer muita coisa nova, experiências interessantes para a sua empresa, para o seu negócio. E no bate-papo de hoje, a gente vai entrevistar o Eduardo Serpa. Ele é o CEO da Traton, que é uma plataforma de inteligência artificial. Olá, Eduardo. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade de estar dividindo um pouquinho dessa minha trajetória, dessa minha experiência. Eu tenho 20 anos de mercado no varejo. Diria que a minha grande escola foi no setor de combustíveis, distribuição de combustíveis. Tive uma passagem quase 10 anos na Ipiranga e liderando, projetos, desenvolvendo novos negócios. Aquilo naturalmente foi me levando para um caminho de querer em algum momento empreender, mas eu sempre fui um cara muito conservador. Então eu sempre fui olhando ali o mercado, mas crescendo ali onde eu estava desenvolvendo novos produtos. Apesar de ser uma empresa na essência de combustíveis, a gente olhava muito novas oportunidades de trazer novas receitas. Então nessa passagem pela Ipiranga, eu tive a oportunidade de participar do time que desenvolveu o programa de fidelidade, depois uma passagem pelo desenvolvimento do e-commerce. A gente até brincava, assim, vendia combustível pela internet, uma coisa, estamos falando isso em 2010, 2011. Já era uma grande revolução. Já era uma grande revolução. Então já tinha aquele olhar de inovação. Sim. Numa indústria que é extremamente, vamos dizer assim, conservadora. Bem tradicional. Bem tradicional. Sim. Então aquilo foi me despertando essa vontade de querer estar sempre olhando para inovar, sempre olhando de se diferenciar. E aí na sequência depois ainda tive ali a oportunidade de estar no projeto que se tornou o Abastece Aí hoje em dia, que é o Wallet. E aquilo foi me trazendo também não só um aprendizado de como você deve priorizar, como você precisa ter também desapego em algumas coisas e também uma rede de relacionamento que foi muito importante para o próprio meu desenvolvimento. Em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu num papo muito informal com um antigo contato meu profissional, que já era empreendedor, a gente discutindo ali, entendendo o momento de cada um, e eu identifiquei que naquele momento fazia muito sentido eu ter um movimento de empreender. Eu sempre uma mentalidade muito conservadora também, mas ali eu falei, não, acho que é o momento de eu começar a arriscar e virar essa chave. Certo. Ali foi final de dezembro de 2019, a gente nem imaginava o que viria na sequência com a pandemia. Sim. E aí começa num brainstorm ali, num rascunho de papel, eu com esse meu atual sócio, o que a gente poderia embarcar tecnologia, porque a nossa visão estava muito alinhada de o que a gente vai construir vai ser tecnologia. Então quais indústrias a gente poderia explorar embarcando tecnologia que de certa forma mudasse ali uma experiência. E aí a gente traz para dentro do nosso planejamento uma consultoria, para a gente poder mapear algumas indústrias. Fizemos imersão em 3 indústrias, uma delas foi de alimentos, food, uma de saúde e outra de legal. E dentre essas 3 indústrias, a gente identificou que na de legal, a indústria jurídica, a gente poderia sim se apropriar de tecnologia com muito mais oportunidade de escala. Sim. E aí o primeiro aprendizado, a gente planilha aceita tudo. A gente faz um business plan maravilhoso, a planilha ali, você vai acreditando, óbvio, faz ali um estudo de mercado, de posicionamento estratégico, onde você quer chegar, quem são os potenciais concorrentes, qual o público-alvo. E aí a gente desenvolveu todo esse business plan com 8 mãos, com a consultoria. E aí o nosso primeiro modelo de produto, o conceito era de conexão entre cliente, pessoa física e jurídica, e advogados e escritórios de advocacia. A gente falava que a gente ia proporcionar de maneira ágil esse match em tempo real ali dentro desse ambiente, dessa plataforma.
A gente, né, construiu tudo isso no business plan, trouxemos, né, isso aí foi um período de mais ou menos 5, 6 meses, e aí já estava correndo a pandemia, isso eu já estou falando mais ou menos em agosto de 2020, certo. Que a gente teve ali, né, o fechamento do business plan, dando uma projeção para a gente de potencial desse produto de conexão. E aí, naquela oportunidade, né, eu sou formado em administração, com pós em marketing, meu sócio é engenheiro. E a gente precisava trazer, né, um advisor que fosse de tecnologia. Trouxemos, né, com indicação de mercado, né, esse advisor tinha ali uma limitação de tempo, né, ele ficou ali part-time, mas ajudando a gente justamente para validar, né, com uma visão técnica esse produto. Tivemos mais ou menos 18 meses até a gente conseguir ter a primeira versão do produto, né, até a gente ter ali o MVP, vamos dizer assim, né? E aí, nesse meio tempo, ele já tinha sinalizado que ele já tinha desenvolvido um produto que teria muita sinergia com o que a gente estava fazendo. Naquela oportunidade, ele falou, eu desenvolvi, né, uma ferramenta que certamente vai poder contribuir para advogados e escritórios de advocacia, porque isso vai trazer muito mais controle e gestão, ainda mais nessa relação com o cliente. Legal, a gente anotou aquilo, mas a gente continuamos seguindo dentro do nosso foco, né, do que a gente queria entregar. 2000, então, passado aí um ano e meio, né, 18 meses, a gente lança essa primeira versão em junho de 2022. Em 3 meses rodando, né, o produto, né, do match, né, aquela coisa do muito online, e a pandemia eu acho que deu mais uma oportunidade para a gente, de fato, potencializar isso, todo mundo tendo que se digitalizar, né, tendo que se reinventar em consumir bens e serviços. E aí a gente começou a ver, primeiro mês, muito descolado, muito distante do que a gente tinha projetado. Segundo mês, muito descolado. A gente falou, cara, realmente o caminho é muito mais desafiador do que a gente imagina. Por isso que eu sempre falo, a planilha aceita tudo. Com certeza. Né? E aí a gente tinha feito pesquisa de mercado, todo um trabalho de branding também. Né? A gente estava assim, com estrutura, com informações que fossem, vamos dizer assim, fundamentais para a gente seguir nessa direção com mais segurança. Só que era muito disruptivo. Né? A nossa cultura de contratação de profissional de advogados, né, é muito da indicação. Né? Ninguém, assim, pelo menos o público-alvo que a gente estava imaginando, que era classe A e B, geralmente na sua rede de relacionamento tem algum advogado ou advogada para poder indicar. E a gente estava ainda com uma visão de que não, se a gente trouxer algo que seja fácil de acesso, né, a gente tinha uma bandeira muito de democratizar o acesso à justiça. Então, se a gente pudesse, né, facilitar e ao mesmo tempo trazer uma experiência, né, sem fricção, a gente poderia, né, escalar isso para esse público, classe A e B, para causas menos complexas. Mas desde o começo, o seu foco de mercado era o B2C? Você estava querendo chegar no cliente ou você estava querendo criar empresas desde o começo? Então, neste momento a gente estava olhando o B2C. Entendi. Era realmente o B2C, o foco, né, no consumidor final. Porque a gente já tinha dados, né, do volume de processos de contencioso, né, no mercado, então, e muita demanda reprimida. Né? As pessoas, não tenho acesso a um advogado a qualquer hora, né? Eu não tenho uma facilidade, ou então eu tenho um amigo, mas uma causa muito assim, fácil, muito simples, eu não vou incomodá-lo. Né? Para causas mais complexas eu vou falar com um amigo, com meu primo e tal. Então a gente tinha muito esse olhar de que para esse objetivo a gente vai conseguir atender. Então era 100% B2C. E aí a gente viu que a cultura era muito forte, que é um modelo disruptivo. A gente até tinha certamente algumas referências que a gente acabava se espelhando, né? Referência de Mercado Livre, por exemplo. O Mercado Livre ele conseguiu se reinventar através da experiência e de validação de outros consumidores. Então criou-se uma base para trazer essa segurança, né? Então, um trabalho, mas foi um trabalho que não foi feito da noite para o dia. Então, ali a gente entendeu, não, cara, um caminho muito mais longo do que a gente está imaginando, né? A gente vai ter que queimar muito caixa e energia para a gente chegar num ponto de
credibilidade e autoridade. Sim. Inclusive, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, porque a gente olha de fora, para a gente que não atua no ramo jurídico, nos parece um ramo muito tradicional ainda, né? E aí as pessoas estão começando a compreender essa relação, né, do tradicional e o equilíbrio da modernidade com a tecnologia. Como é hoje o posicionamento e a relação entre a inovação e esse ramo jurídico? Você entende como está essa relação hoje? Existem muitas soluções no mercado. Como você acha que... A gente enxerga, né, que é uma evolução, né? É um público mais conservador, um pouco mais resistente à mudança e à inovação, né? Quando eu falo público, né, jurídico, né, advogados, escritórios, mas eu vejo um movimento, assim, uma vontade de querer, de fato, trazer tecnologia e ferramentas para no final traduzir em produtividade. Sim. Mas é uma construção ainda, né? Quando a gente começa a olhar outros perfis, né, de outros mercados, a gente enxerga que esse perfil ainda está um pouco distante em termos de inovação. O que indica um grande potencial também, né? Porque você começa a explorar um mercado que lá na frente pode explodir. Exatamente. Eu acho que esse olhar que a gente tem de oportunidade, né? Se hoje tem uma cultura ainda de ter muita demanda e tarefa manual, a gente embarcando, e o mercado está trazendo, né? Eu acho que o mercado está bem aquecido, né? A gente vê várias iniciativas de legal techs, né, para trazer mais ferramentas, né, uma nova dinâmica de como você poder processar os dados, de ler os dados. Então, eu vejo que tem muita abertura, sim, mas é um caminho ainda de construção que eu acho que tem muita evolução pela frente. Certo. E isso certamente se traduz em oportunidades. Tá? Explica para o pessoal que não conhece a Trato ainda muito bem como empresa, qual que é a solução efetiva que a sua empresa traz para o mercado hoje? A gente pivotou, né, o nosso produto, trazendo, né, uma inteligência de captura e monitoramento de processos judiciais. Então, o que a gente faz na prática? Né, a gente desenvolveu, né, robôs, né, que 24/7 passam em todos os tribunais de diário oficial capturando informação de processos vinculados a CNPJ ou CPF. A chave do negócio, né, para poder trazer as informações é CPF e CNPJ. A gente estrategicamente não traz por nome, até para evitar homônimos, e quando a gente a gente consegue capturar essa informação, a gente tem oportunidade de gerar diferentes aplicações, né? E aí, quando a gente fala de diferentes aplicações, a primeira delas é a própria gestão de processo. Então, imaginar empresas, né, que têm um volume de processos que precisa ali fazer gestão, né, a nossa solução ela vai ser um ambiente de muito mais controle, acompanhamento e previsibilidade do que está acontecendo de maneira automática. Né? Na prática, né, o gestor, seja jurídico, seja um gestor de uma empresa, um administrador, que queira ter uma visão mais transparente do que está acontecendo, né, nesse ambiente jurídico, ele vai ter uma atualização, né, dos processos que estão vinculados à empresa dele, ou ao CPF dele, ou até porventura de terceiros, né, de concorrentes, que seja o caso, mas de uma maneira muito intuitiva. A gente desenvolveu um ambiente não necessariamente para advogados, a gente desenvolveu um ambiente para administradores, para gestores que batessem um olho ali na informação e conseguissem interpretar para uma tomada de decisão. Então, essa primeira, vamos dizer, aplicação, é você ter uma solução que a gente entrega de acompanhamento processual. E que traz essa agilidade para os processos também. Traz essa agilidade, a gente consegue comunicar, né, se tem novos processos, novas movimentações, então, e tudo de maneira automática, não precisa de nenhum input manual para ter esse acompanhamento. O bacana é que a gente estrutura essas informações, né, de maneira muito organizada e deixa um legado para a área que está acessando. Aí a gente evita aquela coisa de passar por e-mail. Eu estou aqui acompanhando o processo, aí fica... É um ambiente que a gente centraliza as informações, né, a gente consegue preservar todas essas informações em nuvem e tem uma segurança máxima, tudo criptografado. E no final, a gente quer deixar isso como legado para todos que estão acessando. Sim. Então, essa primeira aplicação com os dados que a gente captura.
E aí a gente fala de alguns desafios, né? Inicialmente, o nosso público-alvo era direcionado para advogados e escritórios. Só que a questão cultural nos levou a olhar outros perfis, né? Que são perfis que, com essa mesma informação, vai se apropriar e vai tomar uma decisão para outra finalidade. E aí que a gente começou, nesse caminho, né, a identificar novas frentes de como a gente gerar valor. E aí o vento sopra, né? Eu acho que o bacana de startup, que eu acho que é outro grande aprendizado, né? A gente tem que ter desapego, não adianta a gente estar ali acreditando se o mercado não está correspondendo. Com né? certeza. Eu e meu sócio, a gente fala muito, a gente tem que ir em busca de onde está a receita. O caixa que manda na empresa. E é o mercado quem diz para você o que é realmente uma grande solução, né? Exatamente, o mercado que vai sinalizando. Sim. Porque eu acho que o grande erro que assim, pode eventualmente cometer é ter uma miopia de achar que não, esse é a solução que eu acredito que o mercado vai ter que comprar. Não é isso, é o inverso. Você tem que entender onde o mercado realmente está enxergando valor e como é que você direciona o seu produto para esse valor. E aí, falando das outras aplicações, né, dentro desse nosso roadmap, a gente identificou que a indústria financeira poderia sim se apropriar dessa base de dados. Okay. Por que isso? O mercado, né, de crédito, né, principalmente de crédito, ele acaba consumindo, né, informações financeiras para poder aprovar crédito a terceiros. Só que não tem a profundidade em relação a risco legal. Então, como é que a gente enxergou isso? Hoje eu tenho uma cultura, né, de consumo de dados, né, para aprovar crédito que se baseia lá no score, olhando o histórico financeiro, olhando questão demográfica social, por que eu não dá também trazer mais um dado que hoje o mercado não explora, um dado novo, eu friso muito isso, que é um dado que o mercado não aprofunda, que é a ação judicial, o risco de ação judicial. Porque isso tem um impacto direto quando eu vou aprovar crédito a terceiros. Porque, eventualmente, eu posso ter um score financeiro muito bom, mas esse mesmo cliente que eu estou avaliando, ele tem ação judicial, processo de execução, processo criminal, que, de certa forma, vai impactar isso aqui. Eu não consigo ter um olhar que seja apartado. Eu tenho que ter um olhar integrado para trazer mais segurança. E a gente entendeu que, peraí, aqui tem um caminho. E é um público que está muito mais disposto e mais, vamos dizer assim, disposto mesmo a embarcar com mais agilidade esse tipo de informação, diferente do desafio do advogado, do jurídico, que é um pouquinho mais resistente a essas mudanças. Sim. Então a gente entendeu que tinha mais essa aplicação e, por fim, uma outra aplicação de background check para a contratação de pessoas. E o que a gente faz a gente pega dados que estão disponíveis para o mercado, né, respeitando e preservando o LGPD, mas a gente facilita o acesso a essa informação, que se manualmente você pode fazer, mas vai demorar semanas ou meses, e a gente, pela nossa tecnologia, a gente consegue trazer de maneira muito ágil, né, para poder tomar decisão. Então, a gente também roda para CPFs, né, para saber, será que aquele CPF tem algum histórico criminal, tem alguma questão trabalhista. Isso para atender RH, por exemplo. Para atender RH. Então a gente consegue, né, com a mesma base de dados, a gente está conseguindo endereçar para um público que precisa fazer uma gestão, para um público que precisa analisar crédito a terceiros, aprovar crédito a terceiros, para um público que tem uma alta rotatividade, que precisa, né, ter informação para poder contratar. No final, a gente quer prover mais segurança na tomada de decisão. Quando a gente fala de crédito, a gente não quer deixar de aprovar crédito, a gente quer proporcionar dados para um crédito mais responsável, mais consciente. Uhum. Então, eu estou avaliando, não é a gente que vai falar que deve ou não aprovar crédito, isso aí está com o analista, com o gestor, porque eventualmente o score pode estar baixo, mas quando roda na nossa solução, não tem nenhuma ação judicial, não tem nenhum indicador de risco. Então, eu posso aprovar mais. Sim. Então, no final, a gente quer exatamente ter ali uma segurança na tomada de decisão com dados que o mercado não consome hoje. E a gente fala com muita propriedade isso. É onde a gente está conseguindo, vamos dizer assim, explorar, né, o diferencial e, ao mesmo tempo, oportunidade de escala.
Você falou nessa etapa inicial de formatação do modelo de negócios da Trato, né, que você falou que vocês pivotaram, você não tem problema em alterar o escopo do negócio, como você falou, onde você vai onde o dinheiro está, né? Então você vai pescar, você vai indo atrás do peixe. Né? Para isso, eu vejo que é o caminho daquilo que a gente vê de essencial com foco na inovação, que é você mapear os problemas e transformar problemas em oportunidades. Então, essa solução que a Traton traz de reconhecer, puxar informações de processos jurídicos e você também mapear os seus clientes ali, como você falou, o diretor da empresa, a parte administrativa, a parte de RH também, que tem rotatividade de funcionários. Como que você filtrou essas oportunidades? Como que você identificou esses problemas? O que você acha que é a capacidade? Você tem um sócio hoje na Trato, né? Então, isso foi vocês dois que utilizaram esses filtros para identificar esses principais problemas? Como que foi esse olhar no mercado e ver assim, ó, essa pessoa do RH está com um problema e você está encarando esse problema como uma oportunidade de negócios e está trazendo a Trato para aquilo? Como que você usou esse filtro de identificação de problemas / oportunidades para estruturar o negócio da Trato? Não, perfeito. Eu acho que a primeira coisa é a nossa rede de relacionamento direto. Né? Eu, como eu tinha mencionado, né, minha trajetória me deu uma oportunidade de fazer muitos contatos. Né? E meu sócio também. Eu foco 100% B2B, né, para esse produto, né, diferente do primeiro modelo. E a gente tem que sempre escutar o cliente. Não adianta a gente querer inventar a roda. De novo, a minha crença é de gerar valor para o que faz sentido ao cliente. Então, que é sempre a essência do seu negócio. Que é a essência do meu negócio. A partir daí você consegue atender a vários mercados, desenvolver vários modelos de negócio, mas você tem aí uma proposta inicial que vai atender a todos esses. Exatamente. Então, tendo, né, esse olhar de o que existe de dor, né, nesses perfis, mas a gente inicia com o nosso contato direto. A gente vai descobrindo em conjunto, tem muitas descobertas nessa trajetória. Então, eventualmente, vou num cliente que eu já tenho, né, um prospect que eu já tenho, né, muito conhecimento. Eu já trabalhei na Ipiranga há muitos anos, então fiz uma imersão lá para entender. Dentro desse universo aqui de processos judiciais, o que faz sentido para vocês? Quais são as fricções? Quais são as dores? Quais são as necessidades? E a gente tem sempre um espírito, né, palavra bonita, né, um DNA de co-criar com o cliente. É assim que a gente consegue gerar valor. Então, saber escutar quais são as necessidades, como eu consigo, em conjunto, né, desenvolver esse projeto que no final vai se traduzir, né, numa fidelização. O nosso modelo de negócio é recorrente, né? A gente não tem uma relação spot, né? A gente tem uma recorrência e essa recorrência ela é viva, né? Eu tenho que estar interagindo, eu tenho que estar escutando, né, o caminho que eu posso trilhar em conjunto para gerar mais valor. Então, esse é o nosso core, é onde a gente está entendendo que a gente está conseguindo escalar para diferentes perfis de clientes, mas entendendo que dentro daquela indústria, por exemplo, as dores são similares. Então, como é que eu modulo o meu produto, sempre com viés de inovação, para entregar mais valor? Essa é a nossa estratégia, né? Então, a gente vai ali fazendo imersão, entendendo, né, o que eu, enquanto empresa de tecnologia de dados, que hoje a gente está focando muito na ação judicial, mas que naturalmente a gente já está carregando outras informações que o mercado já está sinalizando. Sim. Entendeu? Então, é uma coisa viva. A tecnologia e inovação, ela é viva na essência. Contínua, é né? contínua. Tem gente, principalmente, assim, acho que um dos principais erros que algumas startups cometem no início é justamente achar que ela tem uma grande solução, algo genial, e ela se dedica, às vezes, meses e anos para desenvolver aquela tecnologia ou aquela solução, e ela se apega, como você disse antes, né, àquela ideia, e ela acha que parou por ali, mas a inovação, ela é contínua, ela nunca acaba. O processo é contínuo, né? Todos os dias tem que ter gente olhando para o que o mercado está emitindo, né, de informação, tem que ter pesquisa, tem que envolver um processo contínuo
de avaliação dessas soluções e sempre trazendo algo novo. Você pode sempre trazer algo que vai incrementar a sua solução. Mas tem algumas startups que ainda acham que ela desenvolveu uma solução tal e ela estaciona ali, trabalha muito em cima dessa solução. E ela esquece que isso é dia a dia. E pivotar faz parte do processo, né? Quem nunca? Muitas vezes a gente vai remodelando, né? Todos esses processos aí no dia a dia. E essa escuta ativa do mercado é muito importante, né? Principalmente para esse pessoal que está começando, tem que saber que isso faz parte da rotina diária, né? Pesquisa, desenvolvimento e essa escuta ativa aí de profissionais da área, de todo mundo que está vivenciando isso no dia a dia. Eu acho que vai muito, exatamente, né? São premissas para você ter oportunidade de escalar, de ter tração. Eu bato sempre nessa tecla. Você não pode ter apego numa verdade absoluta. O mercado que vai te sinalizar o caminho que você precisa desenvolver. E a inovação é isso, né? Você está ali fazendo pesquisa, né? Olhando, aprofundando, fazendo imersão nos clientes. Outro olhar que a gente sempre tem, como é que a gente pode crescer dentro do cliente atual? Como é que a gente consegue gerar mais valor dentro do cliente que a gente está, né? Um trabalho de growth mesmo. Como é que eu sou mais, vamos dizer assim, participativo e mais importante para aquele cliente, do que você também sair atirando para todos os lados. Não é assim. Eu acho que você precisa também equilibrar essa energia, né? Eu, como empreendedor, estou falando de 3 anos, né, que eu estou nessa frente, né, empreendendo, 3 a 4 anos, eu falo, é um aprendizado constante, né? E você toda hora está testando. É um certo e errado, mas você tem que ter a habilidade de ser rápido quando você erra para você buscar o acerto, né? Não tem uma resiliência toda como de uma empresa, né, que tem muito mais estruturada, uma empresa de anos, tal, que é diferente, o timing é diferente. Então, são os aprendizados que para mim me dão energia para cada vez mais entregar a inovação, né? Tá, só para a gente terminar esse bloco, me conta então, dentro desse mapeamento que vocês fizeram, dessas transformações, o que fez a sua empresa ser única? Qual que foi a proposta inovadora da Traton? O que vocês falaram? Isso aqui não existe no mercado e é isso que a gente vai fazer. Qual que é o foco da inovação da Traton? Foi exatamente escutando dores dos clientes, aprofundando o mercado, né, em relação a esses dados, né? A gente certamente fez uma pesquisa muito grande no mercado, principalmente o mercado de birôs de crédito, né, que é onde a gente está olhando que tem um potencial muito grande da gente agregar valor. E aí, naturalmente, né, a gente expondo o que a gente está entregando, né, na prática, o que o mercado hoje consome e o que a gente está entregando de dado novo, isso traduz, né, numa percepção de valor e diferenciação. Então, primeiro, escutamos os clientes, escutamos o que eles estão acessando de dados, como isso impacta numa tomada de decisão e como o mercado hoje está trabalhando. Então, e o como a gente está entregando também, né, não adianta você ter só o dado, mas o como a gente está entregando é uma maneira diferente, né, uma maneira muito fácil de interpretar, né, uma experiência, porque não adianta só você ter uma informação e essa informação ficar solta, né? A gente fala muito sobre isso. Dados, informação são valiosos, né? Então, mas eu ter dados e não saber como interpretá-los, como aplicar, como executar, vira paisagem. Então, a gente construiu, não só com os dados que a gente está coletando, que o mercado hoje não aprofunda, mas a gente está entregando de uma maneira muito friendly, muito fácil, né, e instantâneo. Então, eu dividiria em duas, né, vamos dizer, olhares de diferenciação. Uma, os dados que o mercado hoje não consome, né, mas pode em algum momento consumir, mas a gente está saindo na frente, né, com essa profundidade, e a maneira que a gente entrega, né? Então, isso acho que muda, né, a experiência. Como é que eu vou acessar esses dados? Vou acessar numa planilha toda quebrada? Não, a gente vai colocar num ambiente, né, com dashboards, com uma coisa bem intuitiva ali na hora, tal, para tomar de decisão. Então, como a gente enxerga valor e, ao mesmo tempo, entendendo que existe um incremento de informação que o mercado já está sinalizando, para a gente se diferenciar cada vez mais.
Então agora, Eduardo, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que foi você utilizar a alta tecnologia, e a gente está falando aqui de inteligência artificial desenvolvida pela Traton. Eu lembro que em conversas anteriores você falou que vocês, num estágio da empresa, chegaram a ter uma software house desenvolvendo soluções de tecnologia e depois vocês internalizaram isso. Como que é esse processo de estruturação da empresa para trazer o desenvolvimento de tecnologia interno e uma tecnologia de tão alto nível que é hoje como tratar de inteligência artificial? Então, o primeiro momento, né, eu acho que também é outra lição, né, que a gente aprende, você precisa validar o produto numa base menor que seja, que é o MVP, né? Sim. Você precisa entender se uma versão mínima do produto vai ter fit com aquele mercado que você está planejando, né, atacar. E aí, no início, acaba até por questão de investimento, você não tem ainda a empresa internalizada, ou a área de tecnologia internalizada, né? Então a gente contratou uma software house para poder desenvolver, mas com um advisor nosso fazendo todo o acompanhamento das entregas dessa software house. Só que tem os prós e contras. Você pode ter um investimento menor, mas você tem uma entrega mais demorada e talvez não tão consistente como você gostaria. Então inicialmente a gente contratou uma software house, né? E aquelas histórias que a gente tem para contar, né? A primeira software house rodou ali um mês, né? A entrega é totalmente distante do que a gente tinha contratado, a gente tem que fazer um distrato, e aí a gente perdeu nesse caminho aí 4 meses, né? Porque era uma promessa, vou entregar a primeira versão no dia tal, com a parte de UX, design e tal, e não entregou, a gente tem que fazer um distrato e recomeçar do zero. Isso foi um trabalho que a gente gastou ali pelo menos 4 meses para fazer até um RFP, de buscar software house no mercado. Aí, na sequência, a gente achou uma, né, por indicação, que ia nos atender. Só que o prazo também era muito maior do que a gente imaginava, porque não é dedicação 100%, né, tem toda essa limitação de disponibilidade. Mas, ok, a gente foi rodando com a software house, chegou a primeira versão do produto, né, foi entregue, mas esse ainda era o primeiro produto que a gente estava falando do match. Quando a gente identificou a oportunidade de embarcar a inteligência artificial, já existia esse produto de inteligência artificial desenvolvida por outros, vamos dizer assim, desenvolvedores, né? A gente acabou absorvendo essa tecnologia, trazendo o capital humano também. Certo. Então, estrategicamente, para a gente fez muito sentido. A gente fez a aquisição desse produto, que já estava rodando no mercado, trazendo também o time de tecnologia. E uma empresa de tecnologia, né, para realmente ter escala e ter agilidade, né, na evolução do produto, precisa internalizar. Então, foi um movimento que a gente fez que para a gente fez muito sentido, né? A gente conseguiu internalizar todo esse time e também acaba sendo sócio nosso, né, para a gente ter uma escala, né, de evolução ali e ter uma agilidade, né, no desenvolvimento. Então, hoje eu falo com muita segurança, muita propriedade, que a cada 15 dias a gente tem novidades. Ouvindo muito cliente, né, ouvindo oportunidades e tal. Então, porque o time está todo dedicado, está dentro de casa, está comprometido, e é uma dor gigante, porque o mercado é muito aquecido, né, de desenvolvedores, E né, muda de toda programadores. hora e todo dia tem coisa nova. Exatamente. Então, quando a gente faz essa aquisição e traz, né, o time, além do produto, da tecnologia, da inteligência, e a gente traz, né, o capital humano, isso nos leva em outro patamar de oportunidade, né? Vamos dizer assim. Certo. Você falou então que a cada 15 dias tem novidades. Eu queria entender como que é a cultura de inovação lá dentro da Traton. Por onde que as ideias vêm, por onde que entra, se vem você e o seu sócio buscando problemas ali perante os parceiros, os clientes e trazendo para o time, ou às vezes o time traz ideia. Como que funciona essa estrutura de geração de ideias, geração e desenvolvimento de soluções lá dentro da empresa? Não, a gente tem lá, né? Eu fico muito à frente com o meu sócio dessa frente comercial, né, de prospecção.
E a gente tem um time interno que faz toda ali a interação no dia a dia, mas eu também acompanho muito de perto, né? Cada cliente que a gente tem na nossa base. E aí os inputs acabam sendo dos clientes atuais, né, que vão falar o que poderia ter de melhoria, né, o que poderia ter para agregar mais valor, e de prospects que a gente está ali entendendo as dores. Então, com base nesses inputs, a gente tem uma rotina, né, quinzenal com a nossa área de desenvolvimento, né, a gente joga dentro, né, da ferramenta que a gente tem lá de backlog, de roadmap e tal, e a gente em conjunto a gente prioriza o que de fato vai ter mais impacto. E aí, de novo, né, outro aprendizado, a gente tem que ter muito olhar de negócio, de onde a gente consegue trazer receita de curto prazo. Essa funcionalidade é bacana, é bonita, vai atender esse cliente. Mas peraí, essa funcionalidade ela vai ser escalável para outros? A gente vai conseguir realmente trazer uma receita consistente? Ou é melhor a gente desenvolver essa outra que a gente vai realmente ter um potencial de ganho muito maior? Então a gente delibera isso internamente, né, com indicadores, óbvio, a gente também tem que assumir alguns riscos, de falar, essa nova funcionalidade tem uma expectativa de trazer um resultado nessa proporção. Então a gente tem que sempre olhar perspectivas financeiras, principalmente, para a gente poder priorizar. Então a gente tem essa cultura, né, de quinzenalmente a gente está sentando, olhando todas as oportunidades, né, de novas funcionalidades e priorizando, deliberando em conjunto. E as entregas ocorrem, né, a gente tem uma disciplina dessas entregas ocorrerem, né, a gente fala das sprints a cada 15 dias. E tem dado muito certo, a gente está vendo que o resultado está vindo por toda essa dinâmica. Então tem que ter cultura, tem que ter disciplina, né? Tem que ter olhar de negócio e às vezes, né, é difícil o time de tecnologia ter mesmo olhar de negócio do time comercial de marketing. Sim. Então tem esse desafio, como é que eu traduzo isso, sim, cada um no seu quadrado, mas ao mesmo tempo um quadrado integrado, né? O time está muito focado, normalmente o time de desenvolvimento, na técnica em si, né? Questões muito técnicas. E aí, muitas vezes, essas pessoas não têm nem muito tempo e não estão ali, né, desenvolvendo soluções inovadoras a todo momento, elas estão absorvendo e trazendo isso e transformando, né, essas ideias em soluções. Mas como que a gente lida com essa questão de pensar? Você tem processos, como, por exemplo, metodologias ágeis que coloque esse time para pensar junto, ou são reuniões mais informais? Como que esse processo envolve algumas metodologias ágeis? Vocês usam design thinking? Vocês usam? Assim, a gente já usou, mas eu acho que depende muito do perfil, né, e da cultura que a gente está ali estabelecendo. Então, o que funciona mais no nosso caso, tá? A gente tem reuniões semanais, né, weekly, para a gente poder atualizar com uma visão comercial esse time de desenvolvimento, porque ele tem que se sentir parte, senão fica uma coisa muito descolada, muito fria. É importante que todos tenham conhecimento, né, do o caminho que a gente está seguindo, né? Quem são os clientes que a gente está prospectando, quais são as dores que estão surgindo, né, e não ficar uma coisa fria por e-mail ou uma reunião ali. Então a gente tem, né, vamos dizer assim, esse processo, né, essa cultura de dividir, de compartilhar, de ouvir, né, e realmente ter esse espírito de contribuição em todas as posições, tá? Desde a advogada que a gente tem lá, a nossa financeira, a gente, né, em conjunto a gente acredita que a gente consegue trazer muito mais solução, né? Só que existe sim, né, um desafio de linguagem, né? A linguagem técnica para a linguagem de negócio. E é constante isso, né? Porque eu que sou de negócio, eu estou entendendo, né, que o caminho é esse. Mas como é que eu traduzo isso para a linguagem técnica? E como é que essa linguagem técnica vai chegar para mim a ponto de que eu interpretei isso e vai entregar exatamente o que eu estou buscando? Então isso é uma coisa que a gente vai refinando em conjunto, mas é um trabalho de construção. Sim. Porque de fato são dois mundos diferentes, mas que são extremamente dependentes, né? Interligados. Eu não consigo falar de negócio sem falar de tecnologia, né? As coisas estão muito
muito ligadas. Sim. E você acredita que esse é um dos maiores desafios na inovação? É justamente alinhar essas linguagens e realmente deixar todo mundo alinhado com relação ao que tem que ser realmente linguagem técnica, o que tem que ser a parte do pensamento estratégico, unir tudo isso é o desafio maior? Eu acho que é um desafio muito grande, sim, né? Por questão até de perfil, né? São perfis diferentes, mas que têm o mesmo propósito. Né? O propósito é, cara, a gente quer escalar, né? A gente quer gerar mais valor para o produto. Mas aí é trabalhar, né, de maneira suave, né, o que aquilo vai trazer de impacto positivo para o negócio. Né? Porque o que a gente não pode é gerar um ambiente de cada um ter um pensamento diferente, né, de achar que isso aqui vai dar muito mais resultado do que o outro, porque eu acho isso. Achismo todo mundo acha. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado de trazer evidências, né, e dados, falando, não, por que isso aqui faz mais sentido, né, da gente poder priorizar? Porque vai ter uma expectativa, um resultado, né, nessa proporção. E como é que a gente se ajuda? De novo, é um trabalho de relação humana. Né? Não é tão simples. Sim. Então, dependendo da mensagem, né, da comunicação que for feita ali, né, da área de negócio, de produto com o desenvolvedor, cara, aquilo pode soar de uma maneira muito negativa e que, de certa forma, isso vai influenciar ali na produtividade. Então a gente tem muito cuidado, são papos mais informais para deixar todo mundo bem à vontade, né? Mas tendo muito cuidado do como. Eu acho que isso também faz muita diferença. O como eu vou transmitir essa mensagem, né? Como eu vou transmitir, né, essa comunicação sem ter fricção e que todo mundo compreenda, né, para onde a gente está seguindo. Mas sim, eu diria que é um dos maiores desafios dentro de uma startup de tecnologia é você ter uma cultura de colaborativa e que todos entendam, né, o caminho que está sendo trilhado. Né? Certo. Eduardo, a gente tem visto que muitas pessoas falam sobre inovação, poucas pessoas vivenciam a inovação na prática, mas existem muitos conceitos, são conceitos diversos e a gente vê que varia muito de mercado para mercado, de profissional para profissional, de empreendedor, de CEO para CEO. Esse conceito, o que é inovação para você? Dentro da cultura da sua empresa, dentro dos projetos que você já construiu, como você enxerga a inovação? Qual é o conceito que você tem sobre inovação? Assim, olhando para o meu produto, eu acho que a gente trazer automatização em tarefas que são manuais, que isso replique maior produtividade e controle. Tá? Eu acho que é muito assim, você trazer inteligência, né, através de dados, de ferramentas, que hoje acaba perdendo muito tempo de maneira manual e que a gente possa otimizar de maneira consistente. Onde a gente está enxergando o nosso produto, o nosso valor. Né? A gente se depara com muitas boas ideias. Eu acho que o brasileiro ele é muito criativo. Muito. Na essência ele é muito criativo. Eu até brinco que é para mal ou para bem. Os dois. Exato. Mas tem muitas iniciativas. Nesse trajetória, né, eu tive a oportunidade de me deparar com várias iniciativas bacanas. Mas tem também uma diferença. Existe uma boa ideia, mas como é que você executa ela? Eu acho que é aí que está, que você consegue separar assim, os homens dos meninos, vamos pensar assim. Porque boas ideias muita gente tem, mas como é que eu executo isso? O executar é muito difícil. Como é que você coloca a galera engajada para poder entregar aquela ideia? Mas eu acho que inovação é a gente poder trazer uma nova experiência sem fricção, podendo dar mais oportunidade de tempo para produzir outras coisas, porque aquilo eu estou automatizando, de maneira sempre estruturada. Não posso, vou automatizar e no final vai dar retrabalho. Não, isso para mim não é inovação. Isso é uma tentativa de inovação. Mas é isso, é a gente poder automatizar alguns processos que são manuais hoje em dia, com muita consistência, que no final vai traduzir mais produtividade. Tem muita gente que ainda pensa que inovação ela sempre tem que trazer uma revolução, né? Que é algo realmente inédito, revoluções grandiosas, e a gente sempre procura mostrar para as pessoas, através, né, do conteúdo que a gente leva, através das palestras, dos treinamentos, que a inovação ela não precisa
necessariamente ser uma grande revolução, mas muitas vezes um processo que traga entregas pertinentes, né, que atenda a dores do mercado. Muitas vezes é uma questão de pequenas melhorias que você implementa, que possam trazer mais agilidade, que possam minimizar alguns riscos, que possam trazer estratégias interessantes para essa escala, para esse crescimento. A gente já pode considerar isso como um processo de inovação. E para as pessoas que estão começando, que têm projetos, que têm ideias e que querem realmente implementar essas ideias, colocar isso em ação, porque como você disse, né, a inovação não é só ter ideias, mas é colocar isso, é ter uma capacidade de implementar essas ideias, né? Quais as dicas você dá para esse pessoal que está começando agora, para essa startup nova, que está batalhando para trazer essa inovação para o mercado? O ponto de partida é pesquisa de mercado. A primeira coisa é essa, né? Identificar onde existe oportunidade. E um ponto que você colocou, que eu também concordo muito, é a inovação. Você não precisa ter uma coisa que nunca existiu, né? Uma coisa, aí eu acho que é disrupção, né? De você realmente ter uma coisa que do zero, que ninguém nunca inventou essa roda e tal. Mas inovar é você fazer algo que já existe de maneira diferente, de maneira que tenha mais valor, que tenha mais consistência, sim. Então a primeira coisa é fazer uma pesquisa de mercado, identificar, né, se existe espaço para fazer um movimento diferente. Vários cases de empresas que, a gente fala, né, copycats, né, copiaram o modelo de negócio já existente, mas fizeram de uma maneira diferente, uma entrega diferente e conseguiram escalar. Sim. Então, o que eu posso dar como recomendação e aprendizado é com base em dados. Você precisa ter dados, né? Para você dar o primeiro passo, você precisa realmente aprofundar em algum mercado que desperte algum interesse inicial, né? Não pode ser uma coisa do zero. E aí sim, identificando, esse é o mercado, dá para eu explorar, existem essas iniciativas. Mas peraí, deixa eu entender quais são as dores que existem dentro dessa indústria. Como é que eu posso atender essas dores de maneira diferente, né? Sem precisar começar uma coisa do zero, essencialmente. Né? Porque aí eu acho que o caminho de disrupção é muito mais longo. Quando você inova algo que já existe, eu acho que é um caminho menos desafiador. Então, como eu enxergo, como, assim, eu acho que são aprendizados para quem está iniciando, né? Para quem está olhando, né? A tecnologia, inovação, como já dá esse start. Tá? Sim, é interessante porque as pessoas precisam entender que a inovação está acessível a todos, mas algumas pessoas ainda têm esse receio, né, com relação à inovação. Então, é bom esclarecer isso, que todo mundo tem acesso à inovação, sim, desde que ela tenha um planejamento estruturado, que ela se dedique à pesquisa, a obter conhecimento e a esse desenvolvimento contínuo. Né? Agora, para a gente finalizar esse bloco, eu queria que você compartilhasse o que você puder contar para a gente de um caso lá dentro da Trato, algum problema, oportunidade que vocês identificaram. Você tem alguma experiência assim, que você pode contar para a gente de uma maneira resumida? Olha, a gente identificou esse problema, a gente trouxe, como é que funcionou o fluxo de inovação, desde o momento que uma oportunidade foi identificada até a parte final ali, vocês trazendo para o cliente e colocando aquela solução na prática, ali colocando na frente. Olha, eu identifiquei isso e está aqui a solução. Você consegue contar um pouco como seria uma rota, algum exemplo, alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? Um cliente nosso, né, da indústria de incorporação, indústria imobiliária, teve a necessidade de segmentar os processos para os escritórios terceirizados. Então, eu quero ter uma visão segmentada, eu não quero que todos os escritórios contratados visualizem todos os processos que a gente tem. Então, eu precisaria fazer um desenvolvimento de segmentação para cada escritório. Então, a gente desenhou isso em conjunto, né, essa nova funcionalidade junto com o cliente, para a gente poder justamente segmentar. Porque não fazia sentido, né, todos os escritórios receberem comunicação de processos que eles não atuam. Então, realmente, era uma fricção na experiência. Né? Mas, peraí, mas eu sou um escritório, eu estou cuidando desse processo. Por que eu estou recebendo comunicação dos processos de um outro escritório? Não fazia muito sentido. Então, a gente desenvolveu, né, essa nova funcionalidade de segmentação, e aí foi
algo que girou em torno de menos de um mês, né? A gente sentou com o cliente, entendeu qual era a necessidade, né? O que estava tendo ali de realmente fricção, e a gente conseguiu implementar em um mês e rodou muito bem. A experiência se tornou outra, ficou muito mais transparente essa comunicação, e tanto é que esse cliente está até crescendo com a gente, né? A gente identificou que escutar, novamente, né? Escutar a necessidade do cliente, como a gente pode, né, trazer mais valor, né, na dinâmica ali, no acesso ao nosso produto. Isso vai se traduzir, né, numa fidelização. Então, esse eu acho que é um outro case. O outro case que a gente também pode, né, compartilhar é o produto que a gente tem de análise, né, de risco legal, né, ele sendo complementar, né, das informações que esse distribuidor, né, esse birô, né, no caso, ele entrega. Então, a gente identificou uma oportunidade de como é que a gente pode se apropriar com essa informação que hoje ele não consome, para ele entregar para a base de clientes dele, entendeu? Então, foi um pensamento em conjunto, né, identificando oportunidades em conjunto, e que a gente conseguiu desenvolver para ter lá uma nova entrega, né? Então, sempre escutar, né, o cliente, onde a gente pode realmente se diferenciar cada vez mais, né, para poder ter ali ele recorrente com a gente. Tanto que até agora a gente não teve nenhum churn, pelo contrário, né, a gente está crescendo cada vez mais com os clientes por essa geração de valor, por essa espírito de cocriação. Inclusive, a sua empresa já foi reconhecida aí com alguns prêmios. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, né? Cantarino brasileiro também, né? Transformation Banking, a Sociedade Brasileira de Inovação certificou também a sua empresa. Então, qual que o que isso representa para esse momento? Isso para a gente, eu acho que só certifica, né, que a gente está no caminho certo. Porque não adianta só a gente achar que o produto é bom, o mercado tem que reconhecer. Então, é uma sinalização para a gente excepcional, né, e só nos dá mais energia, força de que o que a gente está construindo tem impacto positivo no mercado. Então, foi o primeiro ano que a gente, né, se inscreveu no prêmio. Foi uma surpresa, a gente, vamos colocar ali, a gente se inscreveu nos 47 do segundo tempo, no último dia, e a gente conseguiu, né, através de um case nosso, tangibilizar esse valor, né, essa nova, vamos dizer assim, acesso a dados, né, essa nova tecnologia para poder ser destaque para a indústria financeira. Então, para a gente é uma chancela extremamente relevante. O certificado também de inovação, eu acho que corrobora também com isso, e a gente vai se apropriar para poder realmente apresentar para o mercado, o que a gente faz, como o mercado já está nos reconhecendo e como a gente pode seguir, né, nessa trajetória cada vez mais agregando e construindo em conjunto. Então, nessa parte final, eu queria entender de você o que você vê de futuro para a Traton, o futuro nesse campo que a Traton está trabalhando. O que você vê de tendência? O que você acha que está por vir e a curto, médio e longo prazo? O que você está definindo como objetivos ali, como o que está chegando no mercado, que vocês já conseguem enxergar dentro da visão e da experiência de vocês? Tá. A Traton, ela nasce na essência como uma legal tech. Só que o mercado está sinalizando que a gente pode explorar com esses dados outras verticais. Então, como é que a gente está enxergando até em curto prazo, né? A gente é uma empresa de dados, né, que a gente pode alimentar birôs de crédito, e naturalmente a gente vai estar embarcando outras informações, né, complementares a ações judiciais. Então, no final, a gente quer proporcionar dentro do mesmo ambiente, né, indo além do risco legal. E aí a gente tem outros indicadores, né, principalmente para essa vertical de crédito, entendendo que esse mercado, né, ele tem um monopólio de alguns birôs, né, de algumas indústrias, mas que a gente está trazendo dados novos que o mercado não consome ainda. E aí são novos indicadores,
que a gente já está, e aí quando eu falo curto prazo, é ainda nesse primeiro trimestre do ano, né? Então, a gente poder agregar, além de ação judicial, outros indicadores para uma tomada de decisão de crédito, principalmente. Mas, em paralelo, o que a gente também está enxergando como oportunidade, né? Para cada vertical que a gente já está atendendo, né, a gente está olhando, né, o setor de combustíveis, a indústria de facilities, né, de segurança, né, que tem muita rotatividade de mão de obra, enfim, associações, sindicatos, e a gente identifica que se a gente incluir alguns outros indicadores, vai ter muita relevância para aquele negócio. Então, hoje, a gente tem, né, vamos dizer, o que a gente roda no mercado é ação judicial, mas a gente já tem um cardápio de outros dados que a gente já pode também se apropriar e poder agregar mais valor para cada perfil de cliente. Então, no final, né, isso tudo que eu estou dizendo, a gente deixa de ser, na essência, uma legal tech para ser uma tecnologia de captura de dados. E aí, o céu é o limite. Né? Um grande big data que eu consigo, né, extrair. Eu mudo só a origem das informações e deixando muito claro, né, só informações públicas, né, nada que seja confidencial. E aí eu consigo modular, né, para cada perfil de cliente o que vai ter mais impacto para uma tomada de decisão. Então, essa é a nossa visão de curto, médio prazo. De futuro, eu acho que a gente ter ali um ambiente B2B, que a gente está atuando hoje, mas também trazer informações para o varejo, né, para o B2C. Isso envolve um pouco da educação do mercado, porque você disse que o mercado ainda não consome esses dados. Exatamente. Né, e poderia aproveitá-los de uma maneira estratégica e ainda eu acho que existe um campo também para conteúdo e educação, digamos assim, entre aspas, para que esse mercado entenda como eles aproveitam esses dados, né? Como que isso impacta no negócio deles. Então, vocês já pensam em algo sobre isso? Vocês estão alimentando de informação o mercado de alguma maneira? Existe um canal para isso? É um bom ponto, né? Porque tem esse desafio educacional. Sim. Né? Por que esses dados são tão relevantes para o meu negócio? Né? Como é que eu consigo traduzir de maneira que a nossa solução seja realmente atrativa, né, e diferencial? É uma construção, não é fácil, a gente enxerga como um grande desafio. Né? Se o mercado está acostumado a consumir dados dessa maneira, como é que eu faço esse depara? Né? Como é que eu transfiro, né, esse olhar que sempre foi para consumir dados que antes, né, até agora não estão sendo acessados? Então, o que a gente tem feito? Né? É um trabalho ali de troca de tutorial, né, de vídeo, de explicação e também exemplos na prática. Eu acho que quando a gente traz a prática, a vida como ela é, eu consigo convencer mais o outro lado de que o que a gente está proporcionando realmente são dados que o mercado não consome. E aí, quando eu falo prática, eu tenho que trazer comparativo. Né? Então a gente vai para a vida real. Roda aí para o cliente, roda aí o que você hoje consome de informação. E traduzir isso em algo acessível, para Exatamente. que as pessoas compreendam, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a ir para a prática, o próprio exemplo, ele convence de que o que a gente está entregando realmente é algo que ele antes não consumia e está tendo acesso pela primeira vez. Mas é um trabalho que é corpo a corpo. Eu não consigo hoje ainda escalar. Mas a gente vai desenvolver um caminho, né, de maneira muito... E aí a comunicação realmente tem um impacto fundamental, né, porque eu posso ter um produto maravilhoso, né, mas ao mesmo tempo, se eu não souber como comunicá-lo, vira paisagem. Né, ninguém vai consumir. Então, se a gente começa a explorar, né, dores, e a gente tem uma estratégia muito de, primeiro, falar de dores. Pô, você está consumindo dados que está inseguro, né, com as informações que você está consumindo, dados que não são consistentes, você está tendo muita rotatividade. Né? Então a gente primeiro explora a dor para a gente trazer a nossa solução de como ou acabar com essa dor ou pelo menos minimizar. Sim. Mas é um desafio, né? Como é que a gente trata, né? Como é que eu construo essa marca? Né? Tem um trabalho de construção de marca, de autoridade, credibilidade.
mas se a gente consegue, né, traduzir na vida real, né, o que a gente pode, né, contribuir, o que a gente pode impactar positivamente, a consequência é aos poucos, né, a gente conseguir converter. Certo. Então, mas é uma comunicação ali que a gente já tem feito, mas ainda muito nesse corpo a corpo, né, fazendo demonstrações ali, fazendo onboards e tal, para tangibilizar esse diferencial, porque senão a gente não consegue dar o primeiro passo. Certo. Bom, a gente está chegando aqui no final e a gente abre para perguntas para o nosso pessoal da comunidade. Então, pessoal da SBI, nós temos nosso programa de membros, que são membros que fazem parte da Sociedade Brasileira de Inovação. Quem é membro da SBI hoje tem diversos benefícios e um deles a gente pede perguntas que eles mandam para a gente antes do programa e a gente faz. Então tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para você, quer saber? Eduardo, o que você espera do futuro do mundo jurídico com a chegada da inteligência artificial? Você acha que advogados e juízes vão ser substituídos por inteligência artificial? Não acho que vai ser substituível, que vão ser substituídos, né? O que eu entendo é que vai ter muito mais produtividade, né? Muito mais eficiência em muitas operações manuais. A gente fala muito de chat GPT, né? De poder fazer ali uma tradução, né? Uma leitura de processos de N páginas, né? E trazendo já um resumo ali do que está sendo ali considerado. Então, eu enxergo que a tecnologia e a inovação dentro da indústria vai impactar em maior produtividade, maior eficiência, porque tem muita burocracia, existe muita subjetividade também. Outro dia eu ouvi uma frase que eu acho muito forte, né? Que no Brasil é onde até o passado é incerto, né? Porque a gente tem muita subjetividade, muita mudança de legislação, né? Então, mas quando a gente fala de tecnologia e essa cultura está mudando, né? A indústria está aceitando mais tecnologia, para no final a gente não ter todo esse volume de contencioso, toda essa burocracia, né, para poder ter ali uma sentença. Então eu acredito muito mais num processo realmente mais produtivo, né, de toda a cadeia, desde do momento que você está ali fazendo uma consultoria, uma assessoria jurídica, até o momento que você representa alguém, né, na justiça. Eu acredito nesse ganho de tempo e no final, né, o profissional da indústria vai ter mais tempo de preparar outras teses, né, de se aprofundar em outros conhecimentos. O mercado todo ganha. O mercado todo ganha. Então, é a minha visão aqui nessa nova dinâmica, né, nessa nova relação, né, do jurídico com a inovação. Acho que só vejo ponto positivo, né? Isso é interessante, porque tem muita gente que está aí com medo ainda, todo mundo comentando, e muita gente ainda tem muito medo do que pode ser essa substituição do trabalho humano pela inteligência artificial. Então você está vendo com perspectivas bem positivas. Com certeza. E é o que a gente sempre fala, né? Todo mundo sempre vai ser bem pago para pensar Perfeito. Em solução, Perfeito. né? Trazer novas experiências. Então é importante que as pessoas elas fiquem mais tranquilas, né? Sem pânico, porque a inteligência artificial ela é desenvolvida justamente para agilizar a nossa vida, para facilitar processos, e muitas vezes a gente se vê em tarefas tão repetitivas, né? Então técnicas, e a gente poderia se dedicar muito mais a pensar e realmente ter uma rotina de pensar em estratégias em vez de estar executando coisas, e a inteligência artificial está vindo aí para isso, né? Perfeito, perfeito. E agora falando de tendência, o que você vê? Qual que é a tendência para 2024? O que você vê de novo vindo por aí? O que você acha que é a oportunidade que quem está assistindo aqui esse programa não pode perder ao longo desse ano? Você fala assim, acho que vai dar uma guinada para esse lado e quem não for junto vai ficar para trás. Aí fala muito em chat GPT, né? Uma coisa que eu acho que ainda está sendo discutido, né? Chat GPT, como é que você traduz, né, teses de maneira muito mais ágil, né? E de novo, eu sempre falo muito essa palavra consistente, né?
Isso vai impactar diversas indústrias, né? Essa nova inteligência, né? Em termos de otimizar processos, de interpretações também, né? Então, eu acho que inovação, né? Eu acho que em vários campos, né? Eu não acredito ainda que o robô, pelo menos nessa vida, vai substituir 100% o humano. Não tem isso. Mas eu acho que vai facilitar muitas frentes. Sim. Acho que algumas profissões vão ter que ser reinventadas, sim. Né? Não tem como achar que aquilo vai ser ad eterno. Então, vai exigir mais, né? Quando a gente falou, né? O pensar e não só apenas operacionalizar. Então, isso deixa a máquina operacionalizar, mas o pensar estratégico vai ser cada vez mais exigido. A questão do soft skill cada vez mais exigido, né, com a inovação. Mas eu acho que nessas frentes, né, eu acho que o ChatGPT, essa leitura, né, de documentos, né, ou de dados, cada vez mais dados vão ser mais, vamos dizer, premissas para qualquer negócio. Né? Você não vai ter como não trabalhar com dados, cada vez mais, vamos dizer assim, dependente de informação, né? Para você poder traçar um planejamento, né? Um caminho, mas eu acho que é isso. Algumas indústrias vão ter um impacto maior, mas se eu puder falar em linhas gerais de inovação, o que eu tenho visto mais, sinalização, ChatGPT, blockchain, eu acho que é uma coisa que ainda está muito... ainda tem que aprofundar muito, algumas indústrias podem se apropriar disso, outras não. Eu mesmo já cheguei a estudar sobre blockchain para a indústria de imobiliária, né? Como é que a gente consegue dividir, ou NFT também, dividir, né? Propriedades em diversos outros, né? Proprietários, e aí você começa a dar mais acesso, democratizar. Então, assim, tem muitas coisas surgindo que certamente vão impactar até a economia, com certeza, com novas moedas. Mas eu acho que isso ainda precisa de mais tempo para entender até onde pode ir. Mas né? Você acha que esse boom já passou? Porque a gente teve um ano fantástico, né? De desenvolvimento de muitas inteligências artificiais. A gente vê aí na casa de bilhões, né, de GPTs. E você acha que esse boom já passou? Vai dar uma amenizada, uma esfriada por um tempo, ou continua acelerado esse processo? Não, eu acho que vai dar, assim, a tendência é dar uma estabilizada, tá? Teve um boom de todo mundo ser obrigado a se reinventar, se digitalizar, de buscar novas oportunidades. Não, então eu estou enxergando que agora vai começar a ter uma estabilidade, né, em várias frentes, e vai ter que ter muito mais consistência no que está entregando, porque o que eu fui me deparando, de novo, foram muitas boas iniciativas, mas quando a gente olhava a entrega ela não era consistente, a entrega realmente deixava ali um rastro que tinha impacto no resultado. Então, cada um vai ter que olhar para dentro de casa e falar, cara, o que eu construí aqui, como é que eu posso realmente ter uma tecnologia, uma inovação, enfim, que seja realmente estruturada, né? Que eu consiga entregar um resultado satisfatório. Porque foram muitas iniciativas ao mesmo tempo, agora é o momento de estacionar, olhar para dentro de casa e poder realmente consertar, ajustar ali o que precisa ser ajustado. Sim. É como eu estou enxergando, assim, pelo menos um período agora de curto prazo, curto, médio prazo. Você acha que o mercado brasileiro está preparado para acompanhar tantas mudanças nessa velocidade? Eu acho que não. É um bombardeio de informação. Isso acaba se traduzindo também num consumo mais, vamos dizer assim, impulsivo também. Sim. Ao mesmo tempo, as pessoas mais ansiosas, porque têm um acesso à informação, né, à tecnologia cada vez maior. Mas, cara, calma, acho que as coisas precisam ter o seu prazo, né, o seu momento, para você se diferenciar, porque senão começa a ter todo mundo dizendo que faz isso e todo mundo dizendo que faz a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de olhar várias iniciativas que eram todas a mesma coisa, só mudava logo. Cara, mas todo mundo virou commodity, e não pode ser. A inovação não pode ser comoditizada, né? Não pode virar commodity. Sim. Então, eu acho que esse boom trouxe um pouco esse olhar de muitas iniciativas parecidas,
só mudava o formato que entregava. Sim. E aí eu acho que não é por aí. O caminho eu acho que realmente tem que ter algo que seja estruturado, impactante para a sociedade. Só que a sociedade tem que ter o seu momento de absorver, porque senão depois vira paisagem. Exatamente. E aí nem a sociedade consegue consumir, absorver, e nem quem está provendo essa solução consegue entregar como está planejado. Né? Eu acho que esse boom trouxe também uma certa falsa sensação de segurança para o mercado, no sentido de que todo mundo acha que tem uma grande solução e que a inteligência artificial vai entregar algo a mais, ou que vai fazer algo muito eficiente, ou que é algo que não tem muitas chances de erro, porque se apoiam em tecnologias. Então, essa falsa sensação de que agora eu tenho muitos recursos que eu não tinha antes, então o meu negócio vai dar certo, a minha entrega vai ser a melhor, mas a gente não pode se esquecer que todo mundo tem acesso a essas tecnologias, está todo mundo explorando de alguma maneira, então é o que você disse. A gente tem que ter cuidado para não cair nessa mesmice, né? Todo mundo entregando a mesma coisa. Então, talvez a gente tenha que ter um esforço maior ainda, uma dedicação maior, para trazer novas experiências a todo momento, né? Porque está todo mundo andando junto. Você vê que as empresas estão se desenvolvendo mais ou menos numa mesma velocidade, todo mundo acompanhando essas tendências, né? Exato, perfeito. Acho que é isso. Bom, Eduardo, e quem quiser saber mais sobre a Trato, quiser entrar em contato, falar com você, qual que é o melhor canal, site, como que o pessoal faz para buscar mais conselhos e entender um pouco como que vocês podem ajudar as empresas? Qual o melhor canal ali para o pessoal? A gente tem o próprio site, nosso site tem lá todas as informações de contato, a gente tem um time dedicado para poder interagir. Então no próprio site tem o nosso Fale Conosco, tem um WhatsApp que possa já entrar em contato e a gente já aprofundar e tirar todas as dúvidas que surgirem, tá? Então esse é o nosso canal. Tem o nosso site, tem o nosso Instagram também, tem LinkedIn, a gente está em todas as redes, né? Então sempre disposto a atender todo mundo e ouvir, aprender, com o maior prazer. Tá, então o site é tratum.com.br e o Instagram, você sabe? O Instagram é @tratum. Tá. E o LinkedIn também, é só vou jogar Tratum com M de Maria no final, que aí acha a gente lá, com certeza. Que legal, Eduardo. Foi muito produtiva essa conversa. Eu acho que foram muitos insights interessantes. O pessoal que está assistindo, eu acho que eles vão conseguir aproveitar aí muitas dessas dicas, né? Legal. Sobre como você desenvolve um negócio trazendo inovação e ainda assim, né, trazendo estratégias acessíveis, né, para as pessoas. Bom, a gente agradece pela sua presença, obrigada pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar as experiências de vocês, contar mais sobre essa trajetória da Trato e mostrar para o pessoal um pouco como se faz inovação na prática. Maravilha, eu agradeço também a oportunidade de compartilhar. Para mim é sempre também uma troca rica, né? Sempre uma experiência única e podem contar com a gente para levar essa inovação para o mercado cada vez mais. Que legal. A Sociedade Brasileira de Inovação, ela tem esse propósito muito bem definido, que é levar até as pessoas esse conhecimento da inovação na prática, né? Inspirar também outras pessoas, conectar mentes criativas, inovadoras, através da nossa comunidade, através de conhecimento, de conteúdo. Perfeito. Então, para você que quer saber como se tornar membro da Sociedade Brasileira de Inovação, entra lá no site, que é sbinovação.com.br. E muito obrigada e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Beleza. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.